Fala aí, galera! Gostou desse agudão? Ai, como é que você está, amiguinho? Beleza na natureza? Tranquilo no mamilo? Tá de boa aí, irmão? Sentadinho, acomodado, tranquilo, sossegado, preparado para colocar mais um tijolinho naquele caminho que você está traçando junto com a gente rumo à universidade, amiguinho. É isso aí, galera. A galera aqui da Escola do Vestibular. Estamos todos aqui presentes e contentes e maravilhosos. Espero que você esteja bem, tranquilo, feliz, relaxado, porque hoje a aula é light. É uma aula muito legal sobre o conceito de temperatura e as escalas termométricas. Amiguinho, a gente inicia aqui uma nova sequência de aulas. Já fizemos a mecânica, agora uma parte grandona que chama termodinâmica, que é particionada em algumas outras. Agora, em específico, é a termometria. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é o conceito físico de temperatura. A temperatura, pessoal, é uma grandeza que mede o nível de agitação das moléculas que constituem o corpo. Tudo é feito de molécula, de átomos, ok? Quanto menor o nível de agitação dessas moléculas, a gente tem a substância no estado sólido, onde as moléculas estão muito próximas, forças de coesão muito intensas, aquela bagaça tem um volume e uma forma definida. Se você aumenta o nível de agitação, ou seja, aumenta a temperatura, essa substância pode passar para o estado líquido, ganha maleabilidade, mas ainda não tem uma variação significativa de volume. E aumentando ainda mais o nível de agitação das moléculas, a gente tem a substância no estado gasoso, que aí nós temos uma variação de volume e as forças de coesão pouquíssimo intensas, dando essa compressibilidade, essa expansibilidade. Esse nível de agitação das moléculas, e logicamente a temperatura em que muda de estado depende da substância, beleza? Mas em qualquer substância, o nível de agitação das moléculas é medido pela temperatura. Então não faz sentido a gente dizer que temperatura a gente tem, mas sim, temperatura nós estamos, a gente está. Esse ambiente está numa certa temperatura. As coisas que estão aqui inanimadas estão em equilíbrio térmico com este ambiente, ou seja, estão na mesma temperatura. Além disso, não confunda temperatura com calor. A gente vai estudar enfaticamente o calor, mas só para diferenciar rapidamente, temperatura é o nível de agitação das moléculas. Calor é uma parte da energia que é transferida de um corpo para outro. Então não confundam esses dois conceitos. Beleza? Dentre as dentre as várias escalas termométricas, pessoal, a gente vai focar em três, que são as três mais relevantes no nosso dia a dia. Beleza? Então aqui, ó, eu vou colocar a escala Celsius, graus Celsius, que é do nosso dia a dia. Aqui, grau Fahrenheit, que ainda é usada em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui a escala absoluta, que é a Kelvin, ok? Esses pontinhos que eu coloquei aqui, pessoal, costumam ser pontos fixos. São situações particulares da natureza em que a gente atribui um valor para essa temperatura, escolhido por esses caras aí. Fechou? E aí a gente divide em graus, né? Divide a escala em unidades. Então, na escala graus Celsius, aqui a gente teria a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. E aqui a gente teria a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, que seria 100 graus Celsius. Nessa escala, aqui nós teríamos 32 graus Fahrenheit e aqui 273 Kelvin, beleza? Na escala Fahrenheit seria 212 graus Fahrenheit e na escala Kelvin seria 373. Então aqui seria 212 graus Fahrenheit e aqui seria 373 Kelvin.
Perceba que a escala Celsius e a escala Kelvin, elas têm a mesma subdivisão, são 100 unidades. Já a escala Fahrenheit, ela tem 180 unidades, então não dá para a gente medir uma mesma variação aqui e em Fahrenheit, beleza? Além disso, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, porque ela parte do zero Kelvin, que seria o zero absoluto, onde as moléculas hipoteticamente estariam todas em repouso, porque isso não acontece na natureza. Por quê? Porque a natureza não deixa, porque Deus não quis, sei lá qual é que é. A gente não consegue chegar no zero Kelvin. Então não tem unidades, não tem valores negativos nessa escala absoluta. Nas outras tem, nessa daqui não. Fechou? E aí, uma coisa muito importante é a gente relacionar uma escala com a outra. Então, se eu tenho uma temperatura em Celsius, qual seria a mesma temperatura, só que na escala Fahrenheit? Qual seria a mesma temperatura, só que na escala absoluta, na escala Kelvin? Essas equações, essas equações ou funções termométricas são demonstráveis. Eu não vou demonstrar aqui para vocês. Tá? Mas ó, se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, eu usaria essa equação aqui, ó. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Beleza? No caso de variação, ficaria Δθc em Celsius sobre 5 igual a Δθf em Fahrenheit sobre 9. Não confunda essa que é para variação de temperatura com essa para conversão de uma temperatura em outra escala. E aqui a gente teria a conversão de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Uma variação de temperatura em Kelvin equivale a uma mesma variação de temperatura em Celsius, porque a subdivisão é a mesma. Não confunda, novamente. Aqui eu tenho uma conversão de uma temperatura numa escala para outra. Aqui é a variação dessa temperatura numa escala e na outra escala. Beleza? Adelson, então a gente pode fazer uma regra de 3, né? Para converter de um para outro. Nem se o capeta rezar, parceiro. Não faz regra de 3, porque vai dar merda. Vai dar errado, tá? Eu vou mostrar no exercício como fazer isso daí. A manha para fazer isso daí serve para essas equações aqui também. Só que eu já vou mostrar direto no exercício como usar essa manha para você não fazer regra de 3 e fazer cocô. Fechou? Então, bora lá. Exercício 1. Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmara contendo um gás e um tubo capilar em forma de U. Dá uma olhada aí. Cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das extremidades que está em contato com a atmosfera. Então ali você tem uma câmara de gás, uma alturinha do mercúrio ali, zaz. Inicialmente a câmara é imersa em um recipiente contendo água e gelo em fusão, sendo a medida da altura da coluna 2 centímetros. Então, quando a altura da coluna for de 2 centímetros, é porque a temperatura na escala Celsius, quanto que é? 0, porque é a temperatura de fusão do gelo. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição e a medida da altura da coluna de mercúrio passa a ser 27 centímetros. Então, quando você coloca esse termômetro aí, né, que é o cara que mede a temperatura, nos 100 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio é de 27 centímetros. O estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás no interior da câmara, que a gente chama de θ, em graus Celsius, a partir da altura em centímetros. Considera a temperatura de fusão do gelo 0 e da ebulição da água 100. Apresente a equação criada por esse estudante. Então, galera, essa equação é chamada de equação termométrica, ó, que relaciona a temperatura com uma outra variável de estado. Aqui, a gente tem
a temperatura em função de outra temperatura em outra escala. Nesse exercício a gente relaciona a temperatura com a altura da coluna de mercúrio. É assim que é feito naqueles termômetros clínicos de mercúrio, quando você vai medir a febre esperando o termômetro chegar em equilíbrio térmico com você, ok? A gente utiliza uma relação entre a temperatura e a altura da coluna. Tem outros tipos de termômetros hoje em dia, né? De infravermelho, tem termômetro eletrônico, enfim. A ideia é relacionar a temperatura com uma substância, que a gente chama de substância termométrica, que muda uma das suas características com a mudança da temperatura. Beleza? Como a gente vai fazer esse problema? O lance é assim, pessoal. A manha é a seguinte. Nós vamos montar aqui dois termômetros hipotéticos, um em grau Celsius e outro em altura de coluna em centímetros. Beleza? Olha lá. Eu quero relacionar uma temperatura em Celsius com a altura da coluna. Ele diz no enunciado que quando a altura for de 2 centímetros, a altura daquela coluninha, é porque a temperatura é de 0 graus Celsius. Quando a temperatura passa a ser 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição da água, essa coluna ela apresenta uma altura de 27 centímetros. Beleza? A manha é a seguinte, eu costumo chamar de pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Se eu pegar esse pedacinho, que é θc menos 0, e dividir por esse pedação, que é 100 menos 0, de acordo com o teorema de Thales, lá da matemática, se eu dividir esse pedacinho correspondente, a gente tem, e dividir por esse daqui, a gente tem o mesmo valor, a mesma razão. Ganso. Vai lá na hora de matemática e vê lá, teorema de Thales. Então, ó, se eu fizer θc menos 0 sobre 100 menos 0, pedacinho por pedação, do outro lado vai ficar H menos 2, 27 menos 2. Beleza? Esse é o lance. Essa é a manha. Tá vendo qual que é a jogada? Então ali, ó, a gente tem já como chegar nessa funçãozinha. Olha que fofo. θc menos 0 é θc, 100 menos 0 é 100, lógico. H menos 2 é H menos 2 mesmo, e aqui embaixo fica 25. Fechou? 25. Então eu vou dividir os dois lados, os dois denominadores, por 25. Divido aqui por 25, divido aqui por 25. Deixa eu dar um trato aqui na lousa, beleza? Que negócio é bruto. Aqui, e nós vamos ter aqui θc sobre 4 igual a H menos 2 sobre 1. O 4 que está dividindo aqui, eu vou passar multiplicando o H menos 2. Então, no fim das contas, vai ficar 4H menos 8. Esta é a função que relaciona a temperatura com a altura dessa coluna de mercúrio. Belezeira? Dependendo do valor da altura, nós vamos medir uma temperatura. Dependendo da temperatura, a altura da coluna tem um certo valor. Manjou, galera? Esse método é o método milenar, desenvolvido no Egito Antigo, sob uma nuvem de gafanhotos. Meu amigo. Então esse pedacinho por pedação, resolve toda a parada. Sacou? Não faça a regra de 3, amiguinho. Se você fizer a regra de 3, é 99,9% de chance de você errar. Porque não tem uma proporção direta essas coisas. Tá? Tem que ter uma proporção direta para ser uma regra de 3. Se um dobra, o outro teria que dobrar também. Se um triplica, o outro teria que triplicar também. E assim por diante. Beleza? Então vamos fazer o exercise 2. Vou tomar mais uma aguinha. Tá até mofo esse negócio aqui que eu esqueci. Burro, burro, burro. Vamos lá, tá tranquilo aí, fofinho? Maravilha? Então vai, exercício 2. Vamos lá. Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome. Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em Celsius e graus A de Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Observe bem esse gráfico aí.
qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio e a da escala Celsius. Mais uma vez eu vou ter que usar aquela manha. Só que agora a informação vem em um gráfico. Uma coisa que é muito cobrado, principalmente no Enem, é a interpretação de gráficos, tá? Então isso é muito importante que você faça. A manha para resolver o negócio depois é a mesma do pedacinho pedação. Agora, antes disso, a gente tem que captar os valores, pegar esses valores que estão no gráfico e colocá-los de uma maneira que vai ajudar a gente a resolver o problema. Então, novamente, eu vou para os dois termômetrinhos. Um graduado em grau Antônio e o outro graduado em graus Celsius. Tá aqui, graus Celsius. Beleza? Como que a gente vai fazer? Lá no gráfico a gente tem a informação que quando a temperatura for de 0 grau a temperatura em Celsius vai ser 40. Então, na hora que for 0 graus A, Antônio, vai ser 40 graus Celsius. E quando for 100 graus Antônio, aqui grau A, vai ser 90 graus Celsius. Graça, não tinha que ser 0 e 100 ali no Celsius? Não, esses são os pontos fixos. A gente vai utilizar um termômetro calibrado em Celsius com aqueles pontos fixos 0 e 100 e utilizá-lo para comparar com o termômetro do Antônio e montar uma nova escala. Fechou? Então eu quero relacionar a temperatura em graus Antônio com a temperatura em graus Celsius. Regra de 3, né, galera? Não vai usar a regra de 3 porque vai dar errado. Beleza? Vai dar errado. Então veja, como que eu vou fazer? Pedacinho. Belezeira? Pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, θA menos 0, sobre o pedação, que é 100 menos 0, é igual. Nesse termômetro, os pedaços correspondentes, θC menos 40, sobre 90 menos 40, tá? Não vai fazer cocô e cortar esse 40 com esse 40, hein, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, hein, meu? Então vai. θA, Antônio, sobre 100 é igual a θC menos 40 sobre 90 menos 40 é 50. Belezeira? Eu vou dividir os denominadores, a matemática deixa que eu faça isso, vou dividir aqui por 50, e se eu dividir aqui por 50 também, eu não desbalanceio a equação, fechou? Então vai ficar assim, θA sobre 2, θA sobre 2 é igual a θC menos 40. Como ele pediu para a gente relacionar o A com o Celsius, o grau Antônio com o grau Celsius, eu vou passar o 2 multiplicando para cá. Ele multiplica o θC e o menos 40. Então, a escala Antônio se relaciona com a escala Celsius dessa seguinte maneira. Certo? Então, θA igual a 2θC menos 80. Fechou? Então, esta é a primeira parte que começa uma nova parte da física, que eu falei parte 2 vezes, falei 3 vezes e vou falar um monte de vezes, beleza? Que trata da temperatura e da escala, das escalas termométricas. Não faça a regra de 3. E lembre-se, temperatura é a grandeza que mede o nível de agitação das moléculas que constituem o corpo. Fechou? Tamo junto? Então valeu, galerinha, até a próxima, deixei uns exercícios aí para você se divertir, vamos em fé, vamos tranquilo, espero que você esteja bem, se não entendeu, volta pra lá, volta pra cá, tamo junto, e até a próxima, galera, valeu!